Então nós estamos com esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, livro de cabeceira de todo católico apostólico romano, interessado em saber o que está acontecendo e o que vai acontecer, previsto, né, justamente profetizado por Jesus e por Nossa Senhora, para diversos santos, beatas, veneráveis, enfim, meus irmãos, profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Então é importante nós, assim, inclusive papas, né? É importante a gente, então, importantíssimo a gente estar estudando sempre para entender e para se preparar, para não ser enganado, não é? Pelos lobos da vida que estão aí só esperando para jantar as ovelhinhas, né? Então, lá na página 149, se você quiser acompanhar, o trono das abominações do Papa Leão XIII. Essa profecia do Papa Leão XIII está no exorcismo de São Miguel Arcanjo, que o Papa escreveu e mandou que fosse rezado. Combatei hoje com os exércitos dos anjos bons o combate do Senhor, assim como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe do orgulho, e contra os anjos apóstatas. Eles não prevaleceram, nem foi mais encontrado o lugar deles no céu, mas foi expulso aquele grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que seduziu todo o orbe, e foi lançado na terra, e seus anjos juntamente com ele. Está falando justamente aí da época, né, onde foi expulso Satanás, e aí os seus anjos rebeldes, Lúcifer, que achava que ia ser o escolhido ali para ficar abaixo de Deus, e não foi assim que aconteceu. Abaixo da Santíssima Trindade, Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra, depois dela São José, e por aí vai, né? Então, revolta, disse não vou obedecer, não obedecerei, e simplesmente revoltou outros anjos, e aqui está falando justamente do episódio histórico aí da nossa fé, aonde São Miguel Arcanjo, mais os anjos fiéis a Deus, colocam Lúcifer e os anjos apóstolos todos para fora do céu. Eis que o inimigo antigo homicida se ergueu com veemência, transfigurado em anjo da luz com toda a caterva de espíritos maus, circundou e invadiu toda a terra, para que nela destruísse o nome de Deus e de seu Cristo, e roubasse as almas destinadas à coroa da glória eterna, e as prostrasse e as perdesse na morte eterna. Entenda que o objetivo do demônio é esse, é acabar com os filhos de Deus. Ele não pode nada contra o Senhor. O que ele pode contra Deus? Nada. Mas é tão louco que Nossa Senhora de La Salete diz que na soberba, na arrogância dele, ainda no último momento vai tentar subir de novo ao céu para realmente enfrentar o nosso Deus. Nem vai chegar perto, será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Mais uma vez será derrotado por São Miguel. Então é a soberba e a loucura. E ele então faz o quê? Ataca os filhos de Deus. Ataca os filhos e filhas de Deus, tentando levá-los para o inferno, todos de preferência. Nos odeia. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. É o suficiente para ele nos odiar. É a mesma coisa que acontece com os seus inimigos, né? Você fala assim, eu nunca fiz nada para as pessoas, sempre tratei bem, olha, eu nunca agredi, nunca dei prejuízo para ela, porque que me odeia, o que foi que eu fiz? Você pode passar 10 anos da sua vida tentando fazer um exame assim, detido de cada palavra que você disse, cada expressão facial, cada entonação de voz, o que você quiser, você não vai achar. Acontece que te odeia porque você é de Deus, então pronto, eles são do inimigo, você é de Deus, já te odeiam só por isso. O ódio deles contra nós nada mais é que o ódio do demônio, que é o pai deles. Tem que entender isso. Você achou forte? Bom, Jesus falou para os fariseus lá que eles eram filhos do demônio, portanto, não ache forte. Só estou usando a mesma linguagem que a Santa Igreja sempre usou, sempre ensinou, partindo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente, certas coisas que a gente fala, são palavras duras, quem pode escutá-las, vão mudar de canal. Agora ficou melhor, né? Porque agora, do jeito que eles estão fazendo aí, né? É assim, né? Não aumenta e não diminui as pessoas, né? Na live fica congelado, né? Você entrou na live ou na estreia, fica congelado. Então não dá para saber mais quando a gente fala demônio e quando sai, né? Bom, são as censuras que a gente sofre, né? O dragão maldito transvasou como rio imundíssimo o veneno da sua iniquidade em homens depravados de mente, corruptos de coração. Incutiu-lhes o espírito da mentira, impiedade e blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades. Olha aí como é que o demônio vai destruindo as pessoas, vai destruindo a humanidade, justamente pela mentira, pela impiedade, pela blasfêmia, pela luxúria, entre tantos outros vícios e iniquidades. As hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-na com o absinto.
Portanto, invadiram a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, invadiram, inebriaram-na com absinto, como se fosse uma coisa assim, né? Estar entorpecida, drogada, simplesmente puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Então, só podia ser realmente na invasão que essa gente fez contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que já tem tempo. No século XIX, Jesus já dizia com amargura para a venerável irmã Maria de São Pedro, cujo quadro está aqui do lado, estou olhando daqui, justamente falando para ela que eles estavam muito tristes que os comunistas tinham invadido a igreja. E detalhe, Karl Marx nem tinha lançado ainda o Manifesto Comunista. Já tinha bispos comunistas e padres comunistas. Bispos e padres já entre aspas, né? Porque são todos comungados, né? Pela lei da igreja, a igreja sempre combateu o comunismo, sempre combateu a maçonaria também, né? As sociedades sectas secretas sempre foram combatidas, porque a igreja sempre soube, os papas sempre souberam que essa gente era contra a igreja, contra a religião, contra a fé, que eles queriam era destruir a igreja. Não sei quantos imaginaram que isso ia acontecer de dentro, por revelação assim, né? Aí sim, né? Por revelação de Deus, que a destruição de fora para dentro eles não conseguiram, então foi de dentro para fora. É o que nós, lamentavelmente, estamos assistindo, ainda que muitos católicos não tenham percebido ainda. É lamentável, porque você tem assim, né? Você tem aquele tipo de católico que realmente está querendo uma igreja facinho de seguir, você tem aquele tipo de católico que é comunista mesmo e blasfema contra Deus, sabe? Dizendo que Jesus foi o primeiro comunista da história, mas que absurdo. Só na cabeça doente dessa gente, blasfêmia. E você tem aquele pessoal que está lá ainda enganado, que não se toca, né? Está procurando o Senhor e de repente não se toca que o Senhor não está lá. E a gente falando aqui, não quer dizer que chegou também o vídeo para todo mundo, né, gente? Olha, eu já fui muito assistido antes da censura que fizeram, todo ano censuram mais, parece que todo ano tem um acordinho lá e censura mais, né? Ano por ano vai caindo a audiência, uma coisa louca, né? Mas o ponto é esse, né? O ponto é que ainda atinge muita gente sabe, muita gente compartilhou, muito independente de canal, muita gente pega esses vídeos, compartilha, é xingado, execrado, expulso de grupo, de paróquia, etc., para não falar aquelas coisas que você conhece e sentiu na pele, não é? Mas é assim, tem essa turminha que está aí e, infelizmente, qual é o erro deles? O erro deles é confiar em padre, entre aspas. O erro deles é ficar esperando que o clero vá dizer A, B ou C. Não, o clero não vai dizer, eles não estão nem nas profecias, não desse jeito, eles estão nas profecias como os que apostatam, simplesmente traem o Senhor, aí eles estão. Mas não que realmente eles estejam na profecia do tipo, vamos reconstruir a igreja e o clero está junto, pois ele é o responsável por destruir a igreja, como é que agora vai construir? Se fosse para construir, não deixava destruir, não é? Então, nós estamos para lá sozinhos no Brasil, hein, gente? É no mundo, né? Nós estamos para lá sozinhos, porque assim, muita gente sabe que o Papa é Bento XVI. Muita gente sabe. Mas aí foi colocado assim, né, em vários países diferentes, padres, entre aspas, devidamente excomungados, entre aspas também, porque também não é possível excomungar quem já é excomungado, já eram excomungados, então foram colocados no papel de resistência. Não são vendidos. E agora, nesse episódio do Leão Lobo que nós estamos vendo aí, a gente vê como bom, o professor Emílio não é vendido, ele continua falando a mesma coisa de sempre. Continua na mesma linha de raciocínio. O senhor me mostra, eu mostro para vocês, a mesma coisa de sempre. Mas tem um aqui no Brasil que falava muito mal do Bergoglio, também criticava o Bento XVI, foi assim, blasfemo contra o Papa Bento XVI, tá? Padre, entre aspas, excomungado aí da verdadeira igreja, e simplesmente esse indivíduo, o qual já critiquei aqui em outros vídeos, quando o Bergoglio morreu, foi falar alguma coisa e de repente, saiu o canal dele do ar, não tinha mais vídeo nenhum, durante semanas. Nada. Só mataram o cara. O que aconteceu lá, né? O que aconteceu é simples. Disseram para ele o seguinte, você vai dizer A, B e C e não vai falar mais X, Y e Z. Acabou essa parte. Agora aí então ele aparece com a cara de bolacha, simplesmente dizendo hoje no vídeo que vamos dar um tempo, né? Vamos ver aí o que o Leão Lobo, não falou Lobo, eu que falo, né? Vamos ver aí o que o Leão Lobo faz, né? Vamos avaliar aí, avaliar o quê, gente? Avaliar o quê? Ele é a continuidade do Francisco. A gente achava que ele ia chamar Francisco II.
Ele é continuidade do Francisco, só que ele está posando de conservador para enganar as pessoas. Está posando de conservador para levar os fiéis para ele, o mundo para ele, falando que o povo quer ouvir, menos os comunistas, mas os comunistas, calma, gente, calma, ele é dos nossos, gente, tem que falar isso, porque a igreja está falindo, pessoal. Mas ele é dos nossos, viu? Ele já falou que alguma coisa que o Bergoglio falou é mentira? Não falou. Falou que é heresia? Não falou. Escreveu alguma coisa dizendo que é o contrário, que aquilo lá está assim suspenso, que está anulado, cancelado? Não falou, gente. Então, calma, confia no homem, ele é dos nossos, gente. Poxa, é desse jeito. Então, aí, abafando aí a ira do pessoal da teologia da condenação que achou que ia ser um Francisco II. E mas não exatamente do mesmo jeito. Eu avisei isso. Antes de saber que era ele, eu dizia, vai ter que ser um cara comedido, moderado, senão quem acredita nele para ele levar a turma para o anticristo? Ninguém. E aí nós estamos vendo quem são os pagos. Eu queria dizer para vocês que é muito trágico quando a gente está certo. Né? Muitas vezes é trágico quando você está certo. A gente sabe que o Senhor mostra, mas quando você vê ao vivo e a cores, é sempre assim de cair o queixo. Quantos anos eu vi sites e mais sites aí criticando o Bergoglio e agora estão todos rei, Leão Lobo, nosso rei, gente? E eu não falei para vocês a partir de um certo ponto, o Senhor não mostrou se é oposição paga. São oposição paga. Eles falam o que é para falar e calam quando é para calar. E é exatamente isso. Agora estão fazendo a maior média aí com o tal Leão Lobo. E esse padre, entre aspas, do Brasil, a mesma coisa, mas que vexame. Que vexame. Eu não conheço você pessoalmente, mas se eu conhecesse, eu ligava para você e dizia, que vexame, vendido. Simplesmente isso, vendidos. Gente vendida, oposição paga. Estavam ganhando mesmo para falar do que eles falavam. E então, quem está pagando dita o que vai ser falado. É para falar A e não é para falar B. Está aqui o dinheiro. Por favor, gente. Independente aqui, aí eu chamo em minha defesa o cardeal, entre aspas, de São Paulo, dizendo, esse aí é franco atirador, gente. Larga a mão, que ele trabalha sozinho, pessoal. Larga a mão, não faz parte do grupo A nem do B. Ele disse numa revista, não estou inventando, tá? Então, o ponto naquela época eu falei do Ben 16, que foi um desespero aqui. Então, o ponto investigar minha vida, você não tem ideia. O ponto simplesmente, nós estamos sozinhos. Quando eu falo que não tem outro remanescente, eu rezo pelo verdadeiro remanescente da igreja. Você deve estar falando o quê? Tem gente que deve pensar inspirado pelo diabo, que não, o professor Emílio, nossa, gente, é legal. Mas ele quer achar que ele está sozinho, cara. Ele quer só falar da igreja dele. Ele montou a igreja para ele, você sabia, né? Então, isso me acusam aqui na TV da Sorte de Fátima. Então, esse é o problema, cara. Ele acha que é só ele está certo. Um monte de cardeal, um monte de bispo aí, só ele está certo. Dono da verdade. Falo isso direto para mim na TV da Sorte de Fátima. Eu não sou dono da verdade é o Senhor, que me revela as coisas que são. E o que eu estou vendo, hoje eu vi essa história desse indivíduo padre, entre aspas, aqui do Brasil, caiu meu queixo. Falei, gente, vamos dar um tempo para ver. Porque 1 mais 1 dá 2, né? Bergoglio não é papa. Ele dizia que o Bergoglio era excomungado. Todos os cardeais que o Bergoglio nomeou são inválidos. Portanto, esse conclave é inválido. Ponto final. Acabou. 1 mais 1 deu 2. Só aí já é o suficiente. Quem dizia que o Bergoglio estava excomungado, estava em heresia, já é o suficiente para concluir a mesma coisa. Mas o preço tá bom, está recebendo bastante. Não é possível, não tem outra explicação. De uma hora para outra muda. De uma hora para outra o discurso muda. Sai do ar quase 3 semanas e quando volta com um papo furado desse. Sabe, o ponto bom para terminar é o seguinte, não está colando. Estão tendo que fazer uma baita de uma propaganda, você vai continuar assistindo propaganda, matérias e mais matérias que eles colocam aí a respeito do cara tentando... Gente, não esquece do Leão Lobo, gente! Eu sabia! Sabia que ele não falou daquele deputado? Não, nem sabia que ele tinha falado. Agora eu estou sabendo que ele não falou do deputado. É mole, né? Então, tipo assim, a esquerda está revoltada com ele, gente, olha só, põe essa notícia, vamos plantar isso para a turma achar que ele é de direita, bicho. Estão fazendo o possível, o cara não colou, não falei que ele não ia colar, que ele é insosso. Eu falei que ele não ia colar. Está sendo profético o negócio. Mas tem uma turma que vai ouvir, e na hora que ele se ajoelhar na frente do anticristo.
Ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e Cátedra da Verdade para iluminar os povos, ali colocaram o trono de abominações da sua impiedade, para que ferido pastor dispersassem as ovelhas. Quiseram mesmo dispersar as ovelhas, quando prenderam Bento XVI, forçaram uma renúncia dele, ele se colocou no Vaticano, no fundo do Vaticano, viveu uma prisão branca aí, né? Não podia falar com ninguém, no final já era aí vigiado 24 horas por dia. Aquele ex-secretário dele trabalhava para o Bergoglio e dormia lá no mosteiro, no fundo do Vaticano. A partir do momento que lançou aquele livro em janeiro de 2020, a partir da hora que o Papa Bento XVI lançou aquele livro em janeiro de 2020, falando que padre não pode ser casado, logo depois do Sínodo da Amazônia, esse secretário foi mandado embora do Vaticano e ficou 24 horas por dia tomando conta do Papa Bento XVI. Não tinha uma foto que ele não aparecesse do lado. Qualquer uma pessoa que fosse permitido visitar, ele estava do lado. Fica à vontade, faz conta que eu não estou aqui. Ei, Jorge Médio Bergoglio, aí eu na foto, estou aqui prestando atenção nele. Você mandou e eu estou cumprindo essa ordem. Era desse jeito, falando, gente, ele sorri mais que o Papa Bento XVI e aparece mais que o Papa Bento XVI. Ele estava em todas as fotos, eu não conseguia pegar uma foto que ele não estivesse. Vigiando o Papa Bento XVI. E aí essa mesma mídia é vendida fazendo cartaz do cara como se ele fosse um coitadinho e como se simplesmente, o Bergoglio não gosta dele, mas foi o Bergoglio que mandou ele lá a tomar conta, como assim? Tudo jogo de cena, tudo teatro barato. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eis a igreja invadida, da forma como tinha sido mostrado para o Papa Leão XIII, da forma como foi mostrado para o Papa Pio X e para tantos outros. Eis aí a igreja invadida, mostrada para nós leigos. Nós somos o verdadeiro remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana, o único, o resto aí é falso. Tem gente atrás de padre, entre aspas, enquanto estiver atrás de padre, pode estar de boa intenção, pode estar procurando o Senhor, mas está procurando no lugar errado, sinto muito para eles, certo? E no Brasil e no mundo eu estou falando isso, que nós continuamos aqui seguindo o verdadeiro sumo sacerdote da Santa Igreja, que então criou a paróquia Sagrada Face de Tours, me colocou aqui na frente, trouxe vocês para a gente levar a Santa Igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente do céu.